queridos, bem-vindos à nossa Masterclass Revelações de Esperança. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre as profecias bíblicas. Enquanto muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse é um livro praticamente uma história de terror, na verdade é um livro que traz para nós muita esperança, muita tranquilidade e muita segurança também. Por isso que quando nós abrimos a palavra de Deus para estudar este livro, mas em especial Daniel e Apocalipse, é o livro que fala para o nosso tempo. É um livro que as profecias apontam para o futuro. Vamos todos orar? Bendito Deus e Pai eterno, aqui estamos porque queremos aprender mais desta revelação que deixaste para o homem. Ilumina nossa mente para o entendimento da palavra. Nós pedimos amém. O primeiro texto que eu quero ler com vocês encontra-se em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então o Apocalipse, ele chegou, o Apocalipse no sentido assim, o livro do Apocalipse em especial, ele chegou em 5 etapas. O livro do Apocalipse foi uma revelação de Deus, que revelou Jesus Cristo através do anjo para João, que enviou então a mensagem para os servos. Agora, podemos confiar nas profecias? Nós temos aqui o texto de 2 Pedro 1:21, que diz o seguinte, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda profecia que existe na Bíblia não foi inventada pelo homem. Não foi o homem que teve vontade de trazer aqui informações. Veja, eu acredito que você entende que a Bíblia é a palavra de Deus e nós estamos estudando o Apocalipse porque nós aceitamos os ensinamentos que estão na Bíblia. Outros livros que se estudam na Bíblia são livros com um pouco mais de facilidade de entendimento. Mas já o Apocalipse, o livro de Daniel, que são livros proféticos, como eu falei anteriormente, eles são um pouco mais difíceis de entender. Por quê? É porque ele é algo misterioso? Não, não é misterioso. Mas é porque ele usa de muitas simbologias. Tá certo, queridos? Então, veja, vamos entender um pouco mais. Como entender as profecias? Qual é o procedimento para entender as profecias? Sérgio, você consegue encontrar aí o livro de Isaías? Isaías, no capítulo 28 e o versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ok. Então nós estamos entendendo o seguinte, quando nós vamos estudar a profecia e qualquer outro livro da Bíblia também, um tema específico, nós não podemos ficar apegados apenas em um livro da Bíblia. Nós temos que pegar um pouquinho de cada lugar para que a gente possa ter um entendimento geral daquilo que Deus quer explicar para nós. Ficou claro isso para você? O Apocalipse, ele foi escrito, como eu já falei anteriormente, em forma de símbolos, e nós vamos tratar daqui a pouco de alguns. Os símbolos foram feitos com base no que estava escrito no Antigo Testamento. Quando você vê, então, o que está escrito aqui, ó, nós encontramos as chaves que abrem os mistérios do Apocalipse. Dos 404 versículos do Apocalipse,
276 estão citando outros autores, ou seja, outras partes da Bíblia. Então, quando aparecer algumas figuras, algumas imagens, alguns símbolos, nós temos que entender que esses símbolos estão embasados em outras partes da Bíblia. Ficou claro? E principiando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas referentes a si mesmo. Muito bem. Esse aqui é um texto, queridos, de Jesus relacionado à profecia. A gente precisa entender o seguinte: na Bíblia, toda ela, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, traz a revelação de Jesus Cristo e a sua missão como Messias, como Salvador. E quando Jesus Cristo estava ali com os discípulos, Jesus então começa a pegar todos os textos da Bíblia, todos do Antigo Testamento, e começou a falar. Por isso que ele diz, e começando por Moisés, ou seja, desde o Gênesis até chegar ali aos profetas, Jesus explicou todas as profecias que falavam a respeito dele. Então veja o processo que Jesus usou para tratar da profecia, pegando um pouco de um lugar, pegando um pouco de outro, tá bom? Por que que Jesus falava por parábolas? Aqui em Lucas 8:10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Perceber aí a chave da informação? Jesus ele utilizava parábolas para que as pessoas que eram interessadas em coisas espirituais entenderiam com facilidade. Mas já as pessoas que eram desligadas das coisas espirituais, essas teriam dificuldade para entender aquilo que Jesus Cristo está falando. Por que que Jesus Cristo fez assim? Primeiro, porque ele ama aquele que busca o conhecimento da verdade. Jesus ele não quer que um código seja totalmente aberto para que as pessoas não venham deturpar as pessoas que não têm sinceridade no coração. E por isso a importância de toda vez que estudar a Bíblia, a gente vir desarmado de tudo que a gente tem, de hábitos, de conhecimento, e deixar que a própria Bíblia se revele diante de nós. Tá certo? Eu quero apresentar para vocês agora a tabela de conversão. Já que entendemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, um livro que tem 95% do que está escrito ali, ele é figura de linguagem para falar uma outra mensagem, então nós temos que entender os códigos. E nós temos aqui animal, que representa rei ou reino, está ali em Daniel. Mulher, que representa igreja, está ali em Efésios. Águas, que representa povos, que está ali em Apocalipse. Dia profético, que representa um ano, está em Ezequiel e em Números. Ventos, o que é ventos? Representa guerras, está em Jeremias. Chifre, representa poder, rei ou reino, está em Apocalipse isso. Também em Daniel. Tempos, representa anjos, Daniel 11. Dragão, representa o diabo, Apocalipse 12. Temos ainda cordeiro, que representa o próprio Jesus Cristo, está ali em João 1:29. Nós temos ainda cauda, que representa falso profeta, está ali em Isaías. Estrelas, que representa mensageiros, Apocalipse e Daniel. E o próprio Apocalipse, que está ali no capítulo 1 de Apocalipse, que representa revelação. Eu quero fazer um exercício com vocês agora, tá? Vamos tentar fazer isso na prática. Eu vou distribuir alguns textos para vocês, tá bom? Veja bem, a pergunta é: qual é o significado da palavra águas em Apocalipse 17, versículo 15? Aqui está bastante claro. Aqui diz assim: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos,
multidões, nações e línguas. Muito bem, então veja, em Apocalipse 12, versículo 9, está explicando quem é o dragão. Ele diz, foi precipitado o dragão, que é a antiga serpente, fazendo referência à serpente que enganou a Eva, que foi a primeira enganação no planeta, o primeiro pecado cometido dentro do nosso planeta. Ele fez essa referência. E ele diz que essa serpente, esse dragão, é o diabo e Satanás. Ou seja, ele colocou todos os nomes ali que o diabo tem. Daniel 7, versículo 17 e depois o 23. Aqui a pergunta é, o que significa o símbolo animal? Isso. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Agora o 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quando a Bíblia, em especial, fala de profecias na palavra animal, ou até dá o nome do animal, por exemplo, o leopardo, um urso, um monstro que ninguém sabe o nome. Quando se fala de animal, está se referindo a um poder. É um poder, um reino que está ali sendo apresentado. Ok? Vamos agora para Isaías, no capítulo 9, versículo 15. Nós vamos entender agora qual é o significado da palavra cauda. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então nós temos aqui essa referência de João para com a cauda, que nós vamos ver lá na frente, quando diz que o diabo foi expulso do céu e não teve mais seu lugar. E com sua cauda, é uma referência que nós vamos estudar, com sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que é outro símbolo que nós temos que entender. Estrelas que estão lá sendo relatadas em Apocalipse 12 e 4. Deixa eu pegar aqui para que você possa entender um pouco mais, tá? Apocalipse 12, 4 diz exatamente assim. E a sua cauda, falando do dragão, levou por si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Veja, para que você saiba, só nesse texto que nós acabamos de ler, queridos, um versículo apenas, nós temos aqui, cauda, estrelas, dragão, mulher e o filho. Todas essas palavras que eu coloquei aqui são palavras simbólicas que traz um entendimento diferenciado daquilo que a gente acabou de ler. Então, queridos, para que a gente possa ter um entendimento, eu vou ler aqui o texto que está em Apocalipse 13 e já tentando aqui passar para vocês as informações de forma traduzida conforme o símbolo que nós aprendemos hoje aqui, tá? Olha o que diz aqui em Apocalipse 12, 17. Eu fiz aqui já uma tradução colocando o seguinte. E o dragão, que representa diabo... Opa, está andando sozinho aqui. E o dragão, representa diabo, irou-se contra a mulher, representa a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Veja, então podemos ler da mesma forma. E o diabo irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente, que simboliza aqui aos fiéis dessa igreja, ou seja, da sua semente, de onde originou esse povo. Então, queridos, quando nós estudamos as profecias, a gente entende que Deus tem uma mensagem espetacular para os seus filhos. Tá?
O que ele quer fazer com isso? Quando ele deixou o Apocalipse para que a gente possa estudar, as profecias para que a gente possa estudar, ele está nos alertando das coisas que estão para acontecer no futuro, que só ele tem conhecimento, porque nós não podemos prever o futuro. Ninguém pode. E Deus, então, está enviando essa mensagem. Ele faz isso para nos assustar? Não. Ele faz isso porque quer deixar a gente todo desesperado? Não. Ele faz isso porque não quer que ninguém seja pego de surpresa. E porque ele nos ama tanto, ele está nos dando um alerta. Pensa comigo, você está dirigindo uma estrada. A visibilidade não está tão boa. Mas nessa estrada existem muitas placas indicando os perigos que nela tem. Se a gente não conhece a estrada e ela não está boa de enxergar, porque está de noite, está em neblina ou coisa parecida, sem as placas a gente corre um grande perigo. Então Deus, meus queridos, ele está justamente nos alertando das coisas que estão para acontecer. Fez isso em forma de símbolos para que a mensagem não chegasse banalizada. Deus, ele tem pessoas sinceras que quer conhecer a verdade e essa verdade tem um propósito grande. A Bíblia diz quem é a verdade. Ele diz, o próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando nós estudamos as profecias, queridos, é Deus que está alertando ao seu povo e querendo apresentar a verdade. Essa verdade, o propósito dela é nos libertar dos perigos, dos enganos e também da compreensão errada do que a Bíblia está ensinando. Hoje aprendemos apenas a forma de estudar e a forma de decifrar alguns dos enigmas do livro do Apocalipse. Na próxima quinta, nós estaremos estudando quem é o personagem central de todo o livro de Apocalipse e o que de fato ele tem de importante para nos revelar. O mundo terá um fim? Sim. Não do jeito que o povo apresenta nos filmes de Hollywood, com destruição, caos, destruição através da natureza, destruição através de extraterrestres, nada disso. O mundo terá um fim, sim. Mas esse fim é apenas uma pausa no sofrimento humano e um recomeço na eternidade. Jesus, ele disse em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa mesma promessa, queridos, nós encontramos no finalzinho do livro do Apocalipse. O final do Apocalipse termina justamente com Jesus Cristo dizendo que estava prestes a vir. Olha o que diz aqui, ó, Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse conclui justamente com a maior de todas as promessas, que é a volta de Jesus para acabar com todo o sofrimento e nos dar a certeza de uma vida melhor, sem dor, sem luto, sem morte, sem doença, sem pandemia, sem confusão. Quero voltar para o primeiro texto e encerrar minhas palavras com o texto que está ali no capítulo 1 e o versículo 3. Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o fim está próximo. Deus está revelando que haverá um fim, mas ele disse, não precisa se preocupar. Você pode ser feliz a despeito de todo problema, porque se você está lendo,
Se você está ouvindo, mas se você guardar as palavras dessas profecias, você vai ser feliz. Quem aí quer, de fato, ser feliz em meio a tanta tormenta que a gente vê por aí? Que bom. Que bom que você busca essa felicidade. Eu também busco essa felicidade. E nós vamos juntos buscar essa felicidade no conhecimento, na revelação que Deus deixou através do livro de Apocalipse. Através desse livro, nós vamos não apenas ter felicidade, mas nós vamos sentir paz. Porque Jesus Cristo deu essa paz. E através da paz que Jesus coloca em nosso coração, pelo conhecimento da palavra, pela revelação do Apocalipse, você também pode ser, pode sentir e pode já dizer: eu sou o vencedor. Eu vou fazer uma oração. A gente encerra aqui nossas palavras. Bendito Deus e Pai, mais uma vez agradecemos pelo estudo deste livro. Ainda nem entramos, ó Deus, na mensagem. Estamos ainda aprendendo a como decodificar o ensinamento que tem escrito para os teus filhos através do livro do Apocalipse. Nesta hora, Senhor, que as palavras possam estar ecoando. Por isso, nessa hora eu te peço, ilumina a mente de todos nós. Em nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.